Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Crônicas do Agro traz o engenheiro agrônomo Dimas Cardoso, mestre em fitotecnia e expert em silagem. Ele, que ao longo de sua trajetória profissional vivenciou a evolução do Brasil no processo de ensilagem, hoje nos traz um panorama atual do mercado do leite no Brasil. Olá pessoal, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão dos desafios do produtor rural, principalmente produtor de leite. Nós sabemos que o grande desafio do produtor tem sido lidar com os custos, porque nós sabemos que os custos têm aumentado bastante e isso tem desafiado o produtor de leite a todo tempo, porque nós verificamos que, apesar do preço do leite ter aumentado bastante no último ano, comparando um ano, os custos subiram assustadoramente e a margem do produtor ficou cada vez mais curta. E um fenômeno que a gente vê exatamente é o fenômeno do produtor de leite observando a lucratividade de outras atividades, como cultura de cereais mesmo. E eu tenho experimentado nos últimos dias alguns produtores que têm aumentado o cultivo de cereais, Então, eu fui chamado em algumas fazendas, por exemplo, de produtores que plantavam 100% da área milho silagem e agora, em função da rentabilidade da soja e do milho safrinha, tudo produzido numa safra só e com boa margem, alguns produtores deixando de fazer silagem em área total, fazendo silagem só no verão para atender os lotes, os animais mais produtivos, e deixando o resto da área de silagem para safrinha, depois da soja. Então, com isso, ele melhora um pouco a rentabilidade, o fluxo de caixa do produtor. É um fenômeno que tem acontecido. Então, há casos, inclusive, mais drásticos de produtores que estão diminuindo, praticamente quase parando suas atividades e partindo para a cultura de cereais, para plantar soja e milho safrinha, porque aí você tem uma rentabilidade programada, Já pode travar isso aí, inclusive, no futuro, coisa que você ainda não pode fazer com leite, E com a segurança muito maior de comercialização, de exportação. Nós temos observado alguns produtores que, inclusive, têm aumentado as suas áreas de cultivo de soja, de milho safrinha e reduzido suas produções, Por outro lado, nós temos visto também produtores que têm investido bastante no setor, E têm trabalhado muito essa questão de custo, que é o grande desafio, procurando trabalhar com grãos de sorgo, por exemplo, sorgo úmido, reidratado, ou a próprio sorgo grãos, como objetivo de reduzir mais o custo. E aquele desafio de manter o custo do leite abaixo dos 50%, com alimentação, aquilo tem sido realmente um grande desafio do produtor, Então nós temos observado aí crescimentos no custo de produção na ordem aí de 30%, de 25% a 30%, e isso realmente tem deixado o produtor de leite numa preocupação maior, inclusive, do que o produtor de carne, que hoje sofre com a reposição, É o principal peso hoje dentro da cadeia de carne, Mas na cadeia do leite em si, o custo de silagem aumentou bastante. Aquilo que era em torno de 4.800, 5.200 o ano passado, passou para 6.300, 6.700, próximos a 7.000, aquela tonelada de silagem que alguns produtores compravam aí a 150, a 180, hoje se fala até em 280, 300 reais a tonelada. Então a margem para o leite ela está muito desafiante. Você precisa realmente ter escala
né? Ter uma infraestrutura bem bem feita, né? E bem utilizada, inclusive, né? Para que o produtor pudesse aí usufruir o máximo da rentabilidade do setor, né? Embora muitos ainda tenham um certo volume em função de escala, né? Uma boa margem, o problema tem sido a margem que as outras atividades agrícolas proporcionam, né? Não só agrícolas, mas também algumas de pecuária, né? Como o caso do complexo da carne também. Então, melhor que leite, inclusive, né? Então, esse é o desafio do produtor, né? Então, nós vemos hoje um produtor que partindo para ser um agricultor, né? De certa forma, isso é bom no ponto de vista de produzir o seu próprio alimento, de ter uma equipe que cuida da parte agrícola, né? Esse investimento, talvez em máquina, plantadeira, né? E, por outro lado, nós temos aí alguma preocupação com esse setor aí com relação ao volume de leite produzido, né, que pode reduzir, né, enfim. Então são preocupações que a gente verifica no dia a dia, mas que certamente para tudo se acha uma boa solução, né? São caso a caso, não existe uma fórmula mágica. A gente tem que entrar dentro da fazenda e fazer uma imersão, entender a estrutura, a tecnologia, a disponibilidade de financeira, a situação financeira, socioeconômica daquele produtor, para que a gente possa ter uma solução que mais seja adequada para o perfil daquele produtor. Mas esse é o desafio, né? É o desafio aí que continua. Muitos produtores, inclusive os grandes, continuam investindo muito, né? Em volume, em qualidade. Nós vemos também segmentos diferentes, né? Como o caso do leite A2, né? Então isso é muito interessante acompanhar esse mercado, porque afinal de contas alguns produtores reduzem a produção, mas não é o que a gente vê no final, né? A gente ainda enxerga ainda o Brasil como um grande produtor de leite, né? E o volume produzido não modifica muito, né? Então isso mostra que o pessoal está na atividade, né? Do que faz, né? Fazendo da melhor forma possível, né? Com grandes investimentos no setor, mas aqueles produtores que nós chamamos produtores intermediários, né? Buscando uma outra fonte de renda através da cultura de cereais. Então, esse é o panorama que a gente está observando nesse último ano, né? Esses últimos 2 anos aí, principalmente frente a essa condição que nós estamos vivendo aí em plena pandemia, tá bom? Então, mais detalhes nós vamos considerando mais adiante. Obrigado. Podcast Academia do Agro. A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes e agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!